A fala do porta-voz do governo dos Estados Unidos, que trata dos assuntos ligados à segurança, o John Kirby, ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas, e o Dávila vai comentar na sequência, ele disse, a nossa paciência e da comunidade internacional estão se esgotando, enquanto aguardamos que as autoridades eleitorais da Venezuela esclareçam e divulguem os dados detalhados sobre essa eleição. Quando a Casa Branca diz que a paciência está se esgotando, Dávila, a gente deve interpretar de que forma? Porque muitos entendem que a entrada dos Estados Unidos nesse questionamento de maneira firme poderia fazer toda a diferença. Certamente, mas a gente tem que pagar para ver. Por exemplo, hoje eu acompanhava o noticiário nos Estados Unidos. Não teve uma palavra sobre Venezuela. Todo o noticiário estava voltado para a questão no Oriente Médio, para a questão do assassinato dos líderes do Hamas e do Hezbollah. Ninguém falou de Venezuela. A Venezuela não está no radar. Então, isso me preocupa. Hoje, evidentemente, é importante ter uma manifestação de uma alta autoridade do governo norte-americano, mas esse não é o assunto prioritário, por exemplo, nos Estados Unidos. Tampouco na Europa. Eu não olhei todas as televisões na Europa, mas olhei algumas também. Venezuela não é nem nota de rodapé. Portanto, isso me preocupa. Mostra mais uma vez o assunto da Venezuela ser tratado de uma forma secundária. E este é o problema que pode fazer com que Maduro continue no poder, que é o que ninguém deseja. Tá certo. Eu vou passar para o delegado Palumbo. Delegado, diante das manifestações de muitas figuras, lideranças e presidentes de outras nações, cobrando um posicionamento da Venezuela, transparência na apresentação dos resultados das atas eleitorais, também há cobranças aqui no Brasil para um posicionamento direto, firme, do governo brasileiro em relação a essa indefinição. Há alguma coisa que não vimos até aqui, né? Pelo menos a classe política, né, a oposição e o próprio centro está incomodado com a omissão do governo brasileiro. Porque está evidente que ele está impondo o seu regime na base da força, ameaçando, prendendo pessoas, sequestrando pessoas. É a última coisa que Maduro é na vida, é um cara democrático, ele é um cara autoritário, ele é um sujeito autoritário. Aliás, não é nem cara, ele é um criminoso que deveria estar preso. E essa declaração dos Estados Unidos acaba me surpreendendo um pouco, porque para mim eu entendo isso como uma ameaça velada. Olha, nós estamos de olho aqui, nós estamos vendo o que está acontecendo e se não tomar atitude, nós vamos. Não sei se irão fazer, não sei se vão ter coragem de tomar qualquer tipo de atitude, porque sabe que ele tem aliados poderosos também, como Rússia e China. Será que vale a pena para os Estados Unidos entrar nessa celeuma, entrar nessa briga, comprar essa briga? Não, então eles devem estar pensando 1000 vezes, mas essa declaração acabou me surpreendendo, Caniato. Tá certo, eu vou passar para o Mota. O Mota esteve nos Estados Unidos, passou vários dias por lá e sentiu um pouco essa dinâmica, a maneira como o assunto Venezuela estava reverberando e repercutindo por lá. O Dávila trouxe um depoimento interessante, assistiu hoje durante várias horas televisões norte-americanas e não se falava de Venezuela. O tempo para assuntos internacionais estava mais dedicado aos assuntos ligados a Israel. Mota, o que você sentiu por lá? E queria que também trouxesse sua reflexão sobre a declaração do porta-voz do governo norte-americano. Nossa paciência está se esgotando, cobrando que a Venezuela apresente as atas eleitorais. Eu acho que isso não passa de uma frase sem qualquer efeito prático. Hoje, nos Estados Unidos, se ignora a Venezuela. A única coisa que se fala hoje nos Estados Unidos é a proximidade das eleições. Faltam menos de 100 dias para as eleições americanas. E a sequência de eventos dos últimos dias é inacreditável, né? Primeiro, o atentado contra Donald Trump, depois a renúncia do presidente Joe Biden, que disse que não vai, renúncia à reeleição, ele disse que não vai concorrer, reconheceu que não tem condições de participar de uma campanha de reeleição, isso depois de toda a mídia americana ter garantido que ele estava em perfeitas condições. Você vai achar manchete de 15 dias atrás em que a mídia americana diz: esse cara está excelente, ele vai ser de novo presidente.
e aí ele diz que não vai ser. E aí joga no lugar dele, aparentemente já está ungida, ainda não foi formalizado, mas tudo indica que vai ser a vice-presidente, que é uma figura bastante controvertida, não é uma pessoa com a experiência e o perfil que nós imaginaríamos, né, que seria escolhida para presidir a maior nação, a nação mais poderosa do planeta Terra. Então, o que eu encontrei nos Estados Unidos, Caniato, foi isso. As pessoas só falam disso. E eu vou dizer para você, não sei se a gente vai voltar a esse assunto mais tarde, mas eu encontrei, Caniato, divisões mais profundas nos Estados Unidos do que aqui. É muito curioso, porque eu tenho amigos democratas, tenho amigos republicanos, e eu consegui fazer essa comparação. Lá, realmente, essa divisão, que eu não gosto de chamar de polarização, acho isso uma grande besteira, né? É uma divisão, uma diferença de visão do mundo, mas o resto está sendo completamente ignorado. O assunto dos Estados Unidos agora é quem vai ser o próximo presidente americano. Sim, sim, retornaremos a esse assunto, viu, Mota? Inclusive, tem a previsão de um comício de Donald Trump, ele retorna à Pensilvânia, participará de uma feira, uma exposição agrícola na cidade de Harrisburg. Daqui a pouco, possivelmente, teremos imagens e informações desse comício e pronunciamento de Donald Trump, candidato do Partido Republicano. Enquanto isso, a gente segue acompanhando imagens ao vivo de Caracas, pronunciamento de Nicolás Maduro, a gente trazendo todas as informações e os destaques também dos questionamentos feitos por jornalistas e as respostas de Nicolás Maduro.